Bom, gente, boa noite. Nós do Grupo C ficamos encarregados sobre o tema Terra Pública e Grilagem. Antes de explicarmos o que é terra pública e o que é grilagem, nós temos que entender como se deu a questão agrária no Brasil ao longo dos anos. Com a chegada dos portugueses em 1500, houve então a necessidade de se criar um documento que regulamentasse a posse de terras no Brasil, visto que grande parte dessas terras estavam sendo tomadas por estrangeiros. Com isso, em 1850, já após a independência, é criado a Lei da Terra, um dos primeiros documentos a serem criados que regulamentava a posse de terras através de suas respectivas compras, dando poder assim para estados como o estado de São Paulo, conjuntamente com leis estaduais, de tomar suas terras de volta ao Império Português. Visto então os conceitos iniciais, vamos nos aprofundar através do aparato histórico como se deu a grilagem no Brasil. Desde a época em que os portugueses ocuparam as terras brasileiras, o Brasil vem sendo assombrado por um crime irmão da corrupção e muito difícil de combater: a grilagem. A grilagem é um dos mais poderosos instrumentos de concentração de renda e de terras no Brasil. Muitos conflitos, injustiças e até guerras, com muito derramamento de sangue, têm marcado a história do Brasil. É muito comum você ouvir a expressão grilagem de terras. Documentos vão ser envelhecidos da seguinte maneira: pegava uma caixinha, colocava o documento, alguns grilos, e esses grilos, ao defecarem, eles provocam um processo de envelhecimento do papel, dando a impressão que aquele documento é um documento antigo. A luta pela posse de terras no Brasil começa com sua invasão pelos portugueses, que foram responsáveis por um grande genocídio. Mais de 10 milhões de indígenas ocupavam o Brasil quando os portugueses aqui chegaram. Hoje, eles somam menos de 1 milhão. Mas os indígenas não são as únicas vítimas da grilagem. Outros grupos indefesos, como comunidades tradicionais, também estão à mercê dos grileiros. O que a gente pensa, quando pensa em comunidade tradicional, a gente pensa em povos indígenas. Mas é que não são só os povos indígenas. Então, o que caracteriza essas, vamos chamar agora de comunidades, é a profunda solidariedade interna que tem. Ou seja, eles se apoiam, se ajudam, um ajuda o outro. A forma de produção e a forma de vida é baseada nessa coletividade. Para muitas pessoas, a grilagem pode parecer ser um crime que ocorre apenas em zonas remotas. Não é bem assim. Veja o caso do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. Segundo investigações da Polícia do Rio, ela pode ter sido morta porque podia atrapalhar negócios de milicianos ligados à grilagem de terras na zona oeste da capital. Em Pontal do Paraná, no litoral do Paraná, outro caso de grilagem que envolve a região e a Ilha do Mel, que é um patrimônio da humanidade reconhecida pela Unesco, beira a surrealidade. Uma empresa de reputação polêmica, já envolvida em diversas denúncias, quer construir um porto em terras cuja propriedade vem sido atrelada à grilagem há mais de 50 anos. Comunidades tradicionais e indígenas que vivem há séculos na região também seriam violentamente afetadas e expulsas por essa intenção megalomaníaca que vem atropelando abusivamente as vias legais. A grilagem legalizada da ditadura civil-militar brasileira. A política fundiária implementada na ditadura caracterizou-se pela não realização da reforma agrária, tornando praticamente letra morta qualquer possível aspecto progressista do Estatuto da Terra. De acordo com Carvalho Filho,
Nos primeiros 15 anos de vigência do governo, foram beneficiadas apenas 9.327 famílias em projetos de reforma agrária. A concentração fundiária e a desigualdade no campo, todavia, cresceram vertiginosamente. De acordo com Martins, em 1975, 52% dos estabelecimentos rurais possuíam menos de 10 hectares e abrangiam apenas 2,8% da área total. O exemplo emblemático da colossal extensão dos latifúndios é a figura do Projeto Jari, comandado pelo bilionário empresário americano Daniel Kate Ludwig, que chegou a possuir mais de 4,6 milhões de hectares na divisa entre o Pará e o Amapá. Assim, é fundamental retornar que entre 1964 e 1970, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o IBRA, que se efetivou a partir da criação do Estatuto da Terra, no órgão oficial para a realização da reforma agrária, em associação com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, o IDA, desenvolveu um processo intenso de grilagens e venda de terras públicas para estrangeiros, com a anuência de um conjunto de funcionários públicos e de oficiais de cartório, como afirma Figueira em 2000 e Oliveira em 2011. Segundo Oliveira, esse processo ele pode ser verificado na Comissão Parlamentar de Inquéritos instalados em 1968 para apuração de denúncias sobre a transferência de gigantescas frações do território nacional para o patrimônio privado. De acordo com análises feitas pelo mesmo sobre o relatório final da CPI, ao qual o deputado federal Haroldo Veloso ele relata que foi comprovado o envolvimento de grileiros, juízes e funcionários do IBRA, e também de cartórios públicos na venda de mais de 20 milhões de hectares de terras a estrangeiros, sobretudo na Amazônia. Além disso, de acordo com Oliveira, 2007-2011, na ditadura civil-militar, a estratégia de apropriação ilegal de terras públicas se efetivou através de diversas formas. Uma das mais constantes eram realizadas as tentativas de regularização fundiária por meio de laranja via falsas procurações. Assim, eles conseguiam adquirir terras públicas federais ou estaduais a partir da grilagem de terras, com áreas maiores do que a Constituição permitia. A Constituição de 1967, produzida pelo governo ditatorial, ela se firma como uma das instituições que deu essa permissibilidade da grilagem de terras ser legal no Brasil, tal qual afirma o artigo 164, a Lei Federal disporá sobre as condições.